Olá, meus amigos concurseiros da Prova Prêmio e concurseiros de todo o Brasil. Estamos aqui com a correção da prova de processo penal da PRF, que ocorreu aí, gerou muita expectativa, aí, mais de 110 mil candidatos, muito concorrida a prova. E dessa vez, diferentemente do que aconteceu na prova de escrivão da PF, onde a banca CESP deu uma inventada, tomou posições meio complicadas ali, polêmicas, dessa vez a gente teve uma prova com questões mais conservadoras aí, e eu tenho certeza que todo mundo foi muito bem. Vamos lá? Pessoal, a gente começa o processo penal na questão 75 que dizia assim: é condicionada a representação da vítima a ação penal por crime de dano praticado contra ônibus de transporte coletivo pertencente à empresa concessionária de serviço público. E, moçada, a questão está errada porque aí nós temos um dano qualificado lá no 163 do CP, no seu inciso 3º, e, na verdade, aqui a ação penal pública incondicionada por se equiparar, basicamente, a um bem público. Essa foi a intenção do legislador na lei, tá? Então, questão tranquila. Portanto, a questão 75 aqui está errada, né? Não é condicionada. A questão 76 diz assim: tratando-se de lei processual penal, não se admite, salvo para beneficiar o réu, a aplicação analógica. E, moçada, aqui tem uma pegadinha, eu acho que a questão poderia ter sido melhor escrita, né? O que acontece aqui? A aplicação analógica, vocês sabem muito bem do estudo da matéria, ela não é a mesma coisa que analogia, tá? Então, a gente dá uma lida aqui no artigo 3º do CPP e vai dizer o seguinte, ó: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, dando uma resposta diferente aqui, a gente iria contra a própria letra da lei, tá? Então, a 76, a gente pode dar a resposta errada, tá? Porque admite sim, mesmo que seja numa interpretação, e agora eu vou ter que me render aqui e deixar de lado as minhas convicções de advogado para ficar com a banca aí e, enfim, passar essa questão para você. Na verdade, a 76, ela está errada, porque a interpretação analógica é diferente de analogia. Então, é uma questão que está errada, tá certo? 77. Após regular instrução processual, mesmo que se convença da falta de prova de autoria do crime que inicialmente atribuíra ao acusado, não poderá o Ministério Público desistir da ação penal. Pessoal, a questão está correta devido ao princípio da obrigatoriedade. O artigo 42 lá do CPP, né? Na verdade, o que o MP tem que fazer aqui é pugnar pela absolvição do acusado, justamente pela falta de provas da autoria do delito que ele inicialmente imputou aquele acusado lá na sua denúncia. Tranquila questão, sem nenhuma polêmica. 78. O MP pode oferecer a denúncia, ainda que não disponha do inquérito relatado pela autoridade policial. Pessoal, tranquilo aqui, também nada muito diferente para comentar aqui, né? A peça, o inquérito policial, ele é conhecido como elementos de informação, né? E uma das suas características é que ele é dispensável. Então, se o MP tiver outras informações, possa colher esses elementos de informação de outra forma, o inquérito é dispensável, a questão está correta. A respeito das espécies de prisão do habeas corpus, julgue os itens que seguem. E a prisão temporária só poderá ser decretada mediante representação da autoridade policial ou requerimento do MP, vedada a sua decretação de ofício pelo juiz. Pessoal, a questão correta, tá? Lá no artigo 2º da Lei de Prisões, vocês vão ver essa disposição. Então, realmente, o juiz, na prisão temporária, ele quis confundir você com a questão da preventiva, lá onde o juiz pode decretar de ofício, sim. Então, aqui, realmente, a questão está correta, assertiva 79, tranquilo. 80 diz assim: o habeas corpus pode ser impetrado perante qualquer instância do Poder Judiciário por qualquer pessoa do povo, em favor de outrem, podendo ainda a autoridade judicial competente conceder de ofício. Tranquilo, nada demais aqui. Realmente, a questão 80 está correta, então não tem nada para que pudesse macular aqui a questão. Questão muito tranquila. Na 81 diz assim: o juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar sempre que a agente for gestante. E aí, moçada, aqui uma pegadinha, né? Na verdade, o 318, inciso 4, lá do Código de Processo Penal, diz que o juiz poderá realmente substituir a preventiva pela domiciliar quando a gestante tiver mais de 7 meses de gravidez ou ainda quando a gravidez for de alto risco. Então, se houver essas duas situações, o juiz pode fazer isso. Como não é o caso aqui, né? Está dizendo sempre. Por exemplo, a gente estaria grávida lá de 3 semanas e aí substitui a preventiva por domiciliar. Não é assim, então a questão está errada, tá? 81 errada. Vamos lá. Com base no disposto no CPP e na jurisprudência do STJ, julgue os seguintes itens. 82.
A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial, por ter sido obtida por meios ilícitos, deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Pessoal, questão tranquila. Lá no 157 do Código de Processo Penal, nós temos lá a questão da prova ilícita, né? E, na verdade, aqui é tranquilo. Na verdade, os autos têm que ser, as provas ilícitas, elas têm que ser excluídas do processo, né? Tem que ser desapensadas e, inclusive, tem, a partir dessa declaração, o reconhecimento dessa ilicitude, a prova deve ser destruída, inclusive com a possibilidade de acompanhamento das partes. Então, tranquilo aqui, a questão está errada. 83. Em processo por crime de responsabilidade de funcionário público, o juiz pode rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público caso se convença, após análise dos documentos apresentados pelo acusado, em resposta à denúncia, da inexistência do crime apurado. Então, pessoal, também tranquilo, lembrar lá que nos crimes de responsabilidade do funcionário público eu tenho um procedimento especial, né? E ele quis confundir aqui, a banca quis confundir você com a questão da defesa preliminar, etc. E a questão, na verdade, está sim correta, 83 está certo, o juiz pode fazer isso baseado lá no 516 do Código de Processo Penal, você tem essa resposta, então a 83 está correta, né? E 84, compete à Justiça Federal processar e julgar contravenção penal praticada em detrimento de bens e serviços da União. Então, pessoal, uma pegadinha aqui para pegar aquela pessoa que geralmente vê um crime bacana, um crime bonito, bens da União, pensa que é da Justiça Federal. Em regra seria, mas o 109, inciso 4, fala da questão da competência criminal da Justiça Federal e exclui as contravenções aqui. Então, a única possibilidade de você ter uma contravenção julgada na Justiça Federal seria quando o autor do crime tiver o foro por prerrogativa de função. No caso aqui, um juiz federal seria julgado, então, perante a Justiça Federal no seu TRF correspondente, tá? Então, a questão 84, ela está errada justamente por conta disso aí. Não compete à Justiça Federal julgar a contravenção. Moçada, prova tranquila, processo penal estava bem tranquilo, aí, nada diferente. Então, como a gente já falou, tomaram posições conservadoras, a banca não quis comprar briga aí e cair em cima de questões controvertidas, como já fez outrora aí há um tempo atrás na prova da PF. Então, acho que todo mundo não tem aí do que reclamar em relação ao processo penal, prova bem tranquila. Acredito que todo mundo deve ter ido muito bem e a gente está aí. A prova, prêmio aí sempre como facilitadores na sua aprovação e na conquista dos seus objetivos. Um grande abraço a todos, até a próxima.